Olá, boa noite, meu querido irmão da Igreja Adventista de Parque das Palmeiras. Que Deus te abençoe nessa noite de quarta-feira, culto de oração e vamos agora estudar a Bíblia. Eu sou Benjamin Nascimento, da Igreja de Guadalupe, e estarei trazendo uma breve mensagem para vocês. E essa mensagem, baseada na palavra de Deus, está no verso de Filipenses, capítulo 4, verso 13. Vamos lá então, porque é uma passagem muito conhecida e você já conhece ela de cor, com certeza. Filipenses 4,13 diz assim: Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos fazer uma oração? Querido e amado Deus, nosso Pai, traga a iluminação especial do Espírito Santo sobre esta palavra e que ela atinja os corações dos nossos irmãos de Parque das Palmeiras e daqueles que forem alcançados por esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho algumas preocupações com passagens bíblicas conhecidas. Aqueles versos que a gente sabe de cor, né? Porque às vezes a gente vai decorando, e de tanto falar de maneira quase que impensada, no automático, a gente não consegue entender a profundidade e o contexto daquilo que está ali. E esse verso, Filipenses 4,13, é um verso muito mal utilizado. Já viu plástico de carro, né? Colocando lá no plástico do carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou então na camisa. Tudo posso naquele que me fortalece. O que acontece? As pessoas usam esse verso como um tipo de mantra de autoajuda. Olha, tá muito perigoso ir naquele local, hein? Não, eu vou lá porque tudo posso naquele que me fortalece. Olha, aquele emprego está muito difícil, tem muita gente concorrendo. Não, não tem problema, tudo posso naquele que me fortalece. Olha, essa doença aí, cuidado com ela, que ela é perigosa, você tem que cuidar. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que o apóstolo Paulo quis dizer isso mesmo? Ah, muito bem. Então, eu quero contar para você rapidamente a história do tudo posso naquele que me fortalece. Vocês sabem que o apóstolo Paulo foi aquele apóstolo de Cristo que se converteu depois dos outros, né? Ele mesmo disse que ele foi um convertido fora de hora. Ele era um rabino, estudava para o rabinato e odiou o cristianismo, que naquela época era chamada de seita dos nazarenos, né? E ele pedia cartas de apresentação para perseguir os cristãos. Você conhece a história. E ele pediu, certa vez, cartas para a igreja de Damasco, para a cidade de Damasco, onde ele sabia que tinha uma igreja lá, tinha uma comunidade lá dos seguidores do Nazareno. E aí, então, o que ele fez? Ele foi para lá e no meio do caminho, você conhece a história, ele foi derrubado ao chão por uma luz muito forte e uma voz falava com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego, entrou na cidade, Jesus se identificou para ele e ele se converteu, né? Depois que Ananias, o irmão, foi lá e orou por ele, as escamas caíram dos olhos e ele se tornou um cristão, sabendo que a missão dele seria pregar o evangelho lá para os gentios, para as pessoas que não eram judias, né? Para os não judeus. Muito bem. O apóstolo Paulo narra depois que quando ele se converteu, ele começou a pregar em Damasco. Depois ele foi para a Arábia, ficou lá 3 anos e um pouquinho, tendo instruções com o próprio Senhor. Depois ele voltou para Damasco, ficou pregando ali, e os judeus dali começaram a persegui-lo, porque viram agora que ele tinha virado a casaca, né? Não é assim que a gente fala aqui? E ele teve que fugir por um cesto pela muralha da cidade. Foi para Jerusalém para encontrar com os irmãos, mas você imagina como é que foi a recepção dos irmãos. Ele era o perseguidor. Pensa você comigo assim. Você está na igreja num culto, e de repente entra um camarada no culto para pregar. E esse camarada matou sua mãe, ou apedrejou o seu pai, ou aprisionou e açoitou seu irmão, ou aleijou um sobrinho seu. E ele agora está lá pregando. Como é que você recepcionaria esse irmão? Pois é, né?
A gente fala que é fácil, mas não deve ser fácil. E não foi realmente, porque Paulo não foi bem recebido, as pessoas tinham muito medo, e ele achava que ele ia ajudar muito a igreja, porque Jerusalém ele conhecia na palma da mão. Era a cidade dele, ele estudou ali, ele morou ali muitos anos. Mas, quando ele chegou lá, levantou-se uma grande perseguição. Mais atrapalhou do que ajudou, a ponto de os irmãos pegarem Saulo, colocarem ele num barco e mandarem ele para casa. E Paulo foi para a região da Cilícia, que hoje fica na Turquia. Ele foi para a casa dele, para Tarso. E lá na casa dele, ele permaneceu por mais ou menos uns 10 anos, irmãos. 10 anos de molho. Imagina o que deve ter passado no coração de Paulo. Chamado por Jesus, abandonou os seus estudos para o rabinato, a sua carreira, aquilo que os pais dele investiram nele, para se tornar um cristão, um pregador do evangelho. Agora não estava pregando para ninguém, estava ali parado. Enquanto isso, o cristianismo crescia. E a primeira cidade não judia na qual o cristianismo explodiu foi a cidade de Antioquia, que ficava ao norte do território de Israel, hoje no Líbano. E lá em Antioquia foi o local onde os cristãos receberam esse nome pela primeira vez, né? Foram apelidados de os cristãos, de maneira pejorativa, mas eles acabaram gostando do apelido e assumindo então esse nome de cristãos. Um homem chamado Barnabé lembrou-se então do Paulo, que era um homem muito capaz, estava parado em casa lá, foi lá, chamou o Saulo. Paulo, ó, vou abrir um parênteses aqui, né? Tem gente que fala assim que Saulo, depois que se converteu, Deus mudou o nome dele para Paulo. Não tem nada disso, irmãos. Paulo e Saulo é o mesmo nome. É como se fosse Pedro, Pierre e Peter, né? Paulo é a versão latina e Saulo é a versão hebraica do nome dele, mas é o mesmo nome, né? Ele não teve o nome mudado como Abrão para Abraão ou Jacó para Israel, né? Ele simplesmente passou a se identificar com o nome latino dele no momento em que ele foi pregar para os gentios. Então, veja bem o que aconteceu. Saulo e Barnabé começaram a pregar e a igreja começou a crescer muito lá nas regiões da Antioquia. E, certa vez, o Espírito Santo, porque eram homens cheios do Espírito Santo, mandou separar Paulo e Barnabé. E eles foram separados para uma viagem missionária e eles viajaram por todo o território da Turquia, né? Que naquela época era a região da Galácia e da Ásia Menor, plantando diversas igrejas naquele local. Só que aconteceu um problema. Quando eles foram, o Barnabé havia levado o seu sobrinho, o João Marcos. E o João Marcos, no meio do caminho, fraquejou. Não é? Minha mãe dizia, pediu o pinico. Quer dizer o quê? Medrou, ficou com saudade de casa. Porque não é fácil ser missionário em terra distante, né? O desconforto de você estar numa viagem, num país que não é o seu, num território que não é o seu. Ele ficou cansado e pediu para voltar para casa. E eles voltaram para Antioquia, depois foram para Jerusalém, contaram o relatório de como Deus havia abençoado todos eles. Algum tempo passou e o Barnabé deu a sugestão para Paulo de fazer uma outra viagem para confirmar a fé dos irmãos nas igrejas que eles tinham aberto. Paulo achou aquilo ótimo. Ótimo, vamos lá. Só que o Barnabé falou, mas eu quero levar meu sobrinho. Ih, irmãos, aí não deu certo. Porque o Paulo falou, não. João Marcos, nós não queremos mais não. Não queremos, eu não quero mais. Não, que ele vai dar para trás de novo. Não, tem que dar uma outra chance, Paulo. Não pode ser assim, a ferro e fogo. E o livro de Atos conta que houve uma discussão enorme entre os dois, a ponto de eles se separarem. Irmãos, infelizmente, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, também brigam, né? Também brigam. Mas o importante não é a briga. O importante é que eles depois se perdoaram. A gente pode ter briga na igreja, não deveria, mas a gente pode ter. Mas o importante é que a gente tem que se perdoar. Paulo perdoou Barnabé e logo depois, em uma das suas cartas, ele escreveu, olha, traga João Marco, avise a ele que ele é muito útil para mim na pregação do Evangelho. Então, a dupla missionária
Saulo e Barnabé, ou Paulo e Barnabé, foi cancelada, desmanchada. Barnabé pegou o sobrinho e foi fazer uma dupla missionária nova, e o Paulo agora chamou o Silas para ser sua nova dupla missionária, e eles estavam ali prontos para viajar, mas ali pelo capítulo 15 e 16 de Atos, ele narra que ele queria ir para alguns lugares, mas ele não conseguia porque o Espírito de Jesus não permitia que ele fosse. E ele não sabia para onde ir, até que um dia ele estava dormindo e em sonho ele viu um homem em pé falando: passa para a Macedônia e nos ajuda. E quando ele acordou, ele entendeu que, desculpe, que aquele sonho era a palavra de Deus para ele, dizendo o quê? Que ele deveria ir para a Macedônia. E aí nós tivemos pela primeira vez a entrada do cristianismo na Europa. Foi nesse momento que a Europa se tornou o continente cristão. Porque Saulo viajou com Silas, chegando à região da Macedônia, passou por 2 cidades e chegou à cidade de Filipos, né? A cidade que foi fundada por Filipe o Grande, Filipe, o pai de Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno da Macedônia. Chegando lá na cidade de Filipos, Paulo percebeu que a estratégia missionária dele não ia dar certo do jeito que era com Barnabé. Por quê? Porque a estratégia dele era a seguinte: ele chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga dos judeus. Ele lá procurava uma sinagoga. E aí ele ia lá, apresentava-se como um rabino e começava a pregar o evangelho a partir daquilo que os judeus já conheciam, as profecias a respeito do Messias, e apresentava Jesus. Só que na cidade de Filipos não tinha sinagoga. E agora o que fazer? Mas ele descobriu que tinha um grupo de judeus e prosélitos e tementes a Deus que iam para a beirada de um rio aos sábados para orar. E ele falou: opa, então vai ser lá mesmo que eu vou procurar essas pessoas. E ele foi para a beirada desse rio lá em Filipos. Irmãos, ano passado Deus me deu a oportunidade de ir lá nesse rio. Eu vou mostrar as fotos para vocês aqui. Foi emocionante. Não é um rio muito bonito, a gente tem rios muito mais bonitos aqui, né? No nosso país, até na nossa cidade aqui. Se você for para Guapimirim, Teresópolis, ali você tem rio mais bonito do que esse. Mas para mim esse rio foi muito especial. Por quê? Primeiro porque estava um calor danado e a água estava geladinha. Segundo que eu pude fazer um culto no sábado no mesmo lugar que Paulo pregou. E lá naquele local tinha uma mulher vendedora de púrpura chamada Lídia. A púrpura era uma tintura muito cara. Ela era tirada de um molusco chamado murex. E a partir desse molusco, você não sabe que o polvo solta uma tinta? Pois é, o murex é um moluscozinho que solta uma tinta também. E eles vão tirando aquela tinta do murex e vão fazendo em grande quantidade para tingir tecidos. E é óbvio que eram tecidos muito caros. E nos dá a dica de que a Lídia era uma mulher de negócios, uma mulher próspera. Então veja que história interessante. O Evangelho chega na Europa, o Evangelho alcança uma mulher que está além do seu tempo, porque naquela época as mulheres não trabalhavam, mas aquela mulher já era comerciante. E aquela mulher se converte e convida Paulo para fundar uma igreja na casa dela. Olha que coisa! A primeira igreja da Europa. O primeiro local onde Jesus foi anunciado na Europa foi na casa de uma mulher empreendedora. Quando você chegar no céu, você vai dar um abraço na Lídia e falar: poxa, que testemunho bonito esse seu. E Paulo então começa a pregar naquela cidade, e prega na casa dela, e volta para aquele riacho, e um dia aparece lá uma menina possessa de espírito imundo, que ficava gritando assim: esses homens são homens de Deus, eles estão anunciando a salvação. E todo culto ela vivia gritando isso. Bom, ela estava mentindo?
Não estava. Eles eram homens de Deus? Eram homens de Deus. Estavam anunciando a salvação? Estavam. Mas diga uma coisa para você: o diabo não pode pregar. O diabo não pode pregar. Quem tem que pregar são os servos de Deus. E o Paulo, pelo poder do Espírito Santo, expulsou o demônio daquela menina. Só que aquela menina, ela era adivinha e dava lucro, porque ela era uma escrava e tinha dono. E os donos ficaram com raiva porque agora ela tinha perdido o dom. E aí arrastaram Paulo e Silas para a praça, chamaram o responsável da cidade, eles deram uma surra nos dois e jogaram no cárcere. Esse cárcere que você está vendo aí nessa foto, né? Eu fiquei olhando para esse cárcere e fiquei pensando, gente, que coisa horrível deve ter sido ficar preso aí com um tronco nos pés, as câimbras que você deve sentir, as dores nos nervos, mas a Bíblia diz que à meia-noite eles cantavam louvores a Deus. E como diz a música, né? Na meia-noite Deus mandou o anjo que abalou os alicerces. Né? Diz assim que a Paula Chacon canta, abalando os alicerces, derrubando as correntes, um coração sincero orando, Deus escuta pessoalmente. As correntes se soltaram e o carcereiro, quando viu aquilo, que as portas se abriram, ele pegou a espada e ia se matar, e Paulo falou, não, para, não faça isso, estamos todos aqui. E aquele homem pediu luz e disse, que farei para ser salvo? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E Paulo deixa naquele local uma igreja próspera, uma igreja feliz, fervorosa, mas que tinha um grande problema. A região era uma região muito pobre. Era uma igreja de membros muito pobres. Você conhece igrejas assim, né? De repente você está frequentando uma igreja assim, de gente pobre, gente que não tem dinheiro, mas gente fervorosa. Muito bem. Você deve estar pensando, mas e o verso tudo posso naquele que me fortalece? Calma que nós vamos chegar lá. Muito tempo depois, o apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, levado a Cesareia, de lá ele apelou a César e foi para Roma. E lá em Roma, ele estava numa prisão domiciliar, acorrentado a um guarda da guarda pretoriana de Nero. A igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, soube disso e ficaram todos desesperados quando a notícia chegou de que o grande líder, a pessoa que tinha plantado a igreja, o grande apóstolo, estava preso. E eles não ficaram à toa. Eles falaram, olha, nós precisamos fazer alguma coisa. O que faremos nós, o que faremos nós? E resolveram então fazer o quê? Recolher uma oferta e mandar uma pessoa para levar. Note bem, pessoas pobres. Recolheram, fizeram um esforço, deram aquilo que não tinham para pagar as despesas de viagem de uma pessoa que levaria essa ajuda para o apóstolo Paulo. Essa pessoa se chama Epafrodito. Epafrodito sai de Filipos e vai para Roma. Uma viagem imensa, passando por diversos países. Tinha que pegar barco, tinha que andar a pé, passar por perigos. Ficou doente no meio do caminho. E ele levou meses para poder chegar. E um belo dia o apóstolo Paulo está sentado lá na casa dele com o pretoriano, de repente escrevendo alguma coisa, né? Porque ele escreveu naquele momento, ele escreveu algumas cartas, e chega lá na porta, ou de casa. E quem era? Epafrodito. Eu imagino que se Paulo tivesse óculos igual eu, ele devia ter feito assim, né? Limpou o olho, botou o óculos, falou, Epafrodito, o que você está fazendo aqui? Você está longe de casa? O que você faz aqui? E o Epafrodito vem e fala, Paulo, nós lá em Filipe estamos muito preocupados com você. Porque você está preso aqui, a gente não sabia como é que você estava, e a gente acha que você está passando alguma necessidade, então a gente fez uma vaquinha lá, juntamos alguns dinheirinhos e viemos trazer para você aqui, porque a gente ama muito você, Paulo. E o Paulo ficou constrangidíssimo, irmãos, porque ele sabia o sacrifício que aquelas pessoas tinham feito. Aproveitando o ensejo, ele escreve a carta aos filipenses. Conversando com Epafrodito, sabendo dos problemas da igreja, perguntando sobre as notícias, ele começa a escrever a carta aos filipenses.
e chega num determinado momento, e é esse momento que a gente quer ler para vocês aqui, ele vai dizer estas palavras e você vai entender o que ele quis dizer quando ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Abra sua Bíblia então agora de novo, né? Se fechou, abra de novo. Filipenses 4 e vamos ver agora a partir do verso 10. Paulo diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Ele está dizendo assim: poxa, que alegria, hein? Saber que vocês gostam tanto de mim a ponto de você vir de longe, passando esse perigo todo para me ver. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes. Só lhes faltava uma oportunidade. Eu sei que vocês já gostavam de mim quando eu estava lá, né? Mas faltava uma oportunidade. E eu estou muito feliz porque vocês demonstraram esse cuidado comigo. Verso 11 diz assim: digo isso não porque esteja necessitado. Ou seja, eu estou falando isso para vocês, mas eu não estou precisando de nada não. Vocês estão preocupados à toa. Agora vem o grande segredo do verso. Ele diz assim: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que também é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Entendeu agora, irmão? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele tudo pode porque ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. O apóstolo Paulo era um homem que era rico e ficou pobre. Ele disse: eu aprendi a ter muito, mas aprendi também a ter pouco. Aprendi a estar com a barriga cheia, mas aprendi também em dias que não tinha nada para comer. Eu consegui descobrir o segredo de viver contente em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, meu amigo, esse verso está dizendo, sabe o quê? Que se você tentou aquele concurso e não passou, você tem que falar assim: eu aprendi a viver contente, passando ou não passando. Se você tentou aquele emprego e não conseguiu, você tem que dizer assim: glória a Deus, eu aprendi a viver contente, com emprego ou sem emprego. Se você tem uma doença que você tem tratado, pedido a Deus a cura e a cura não chegou, se chegou, amém. Mas se não chegou, aprendi a viver contente em qualquer situação. Esse verso não é um verso para dizer que você pode fazer todas as coisas, que você é o super-homem, que você é o Hulk, que você é o Homem de Ferro. Não, não é isso não. Esse verso está dizendo sobre um homem que aprendeu a ficar contente, estando livre, estando preso, estando bem alimentado, estando com fome, estando com dinheiro, estando sem dinheiro, estando com amigos, estando sozinho. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a mensagem desse verso. A mensagem de uma pessoa que vivia satisfeita. Não quero dizer com isso que você deve viver conformado com problema, com desemprego, nada disso. A gente tem que lutar para ter vida boa e vida em abundância. Mas nós precisamos viver contentes. Se Deus, como diz aquela música gospel, né? Se a porta abrir, Deus é Deus. Mas se ela ficar fechada, Deus continua sendo Deus. Se o milagre vier, Deus é Deus. E se o milagre não vier, Ele continua sendo Deus. Por quê? Porque o objetivo de Deus não é te atender nessa terra, não. Nem a mim. O maior objetivo de Deus é a nossa salvação eterna. Porque todos os milagres aqui passam, amigo. Como disse o Rodrigo Silva na meditação por esses dias, aquelas ressurreições que a Bíblia conta, aquilo não adiantou de nada, aquelas pessoas todas voltaram a morrer de novo. Estão aguardando a ressurreição. Então os nossos problemas reais só vão ser resolvidos na Canaã celestial. Enquanto a gente caminha aqui, estando tudo bem ou não estando, tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe e te fortaleça nesse restinho de semana que a gente ainda tem. Amém.